Vamos lá. O primeiro tópico do nosso curso vai ser a parte de notação científica. Só que para a gente entrar em notação científica, tem alguns conteúdos que a gente precisa saber, que a gente precisa relembrar, caso não lembre muito bem. Precisa aprender, caso não saiba, mas não é nada demais, que é a parte de potenciação, tá? Potenciação e também a parte de multiplicação por potência de 10. Isso é fundamental que a gente saiba, por isso que no material de vocês, o material começa com potenciação. Então, antes de entrar em potenciação, em notação científica propriamente dito, a gente vai também, eu vou elencar aqui a parte de potenciação. O que é potenciação? Potenciação nada mais é do que uma operação. Assim como a gente tem a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, a gente também tem outras operações, como a radiciação e a potenciação. O que é a potenciação? Nada mais é do que uma sequência de multiplicações. Assim como a multiplicação é uma sequência de somas, a potenciação é uma sequência de multiplicações. Então eu vou relembrar aqui bem rapidamente para a gente poder entrar na parte de notação científica propriamente dito. Então tá, um exemplo genérico da potenciação seria A elevado a N. Vamos dar nome aos bois aqui. Esse cara aqui é uma base real, o nome dele aqui, base. E esse cara aqui, ele é o expoente. Para que serve a potenciação? Como eu já havia dito, para escrever uma sequência de multiplicações. E por que existe essa notação da potenciação? É só por uma questão de praticidade, é só para escrever menos. Então, vamos pular aqui do exemplo genérico para um exemplo factível, um exemplo com números, tá? O exemplo mais simples que tem, vamos lá, 3 elevado ao quadrado. Que é isso? Base 3, expoente 2. O que o expoente está dizendo para mim? Está dizendo que eu vou ter que repetir a base duas vezes. 3 vezes 3. Exemplo 2. Dois elevado à quinta potência. O que está dizendo aqui? Que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes, tá? Não é 2 vezes 5. É um erro muito comum, mas não é isso. É que eu vou ter que multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes. Então vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então a gente tem o que aqui? Quanto é 3 vezes 3? 9. Não é 3 vezes 2. É 3 vezes o número... É 3 vezes 3 duas vezes. Aqui, 2 elevado à quinta potência é o número 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então você faz a multiplicação, executa. Quando a gente faz muito, a gente aprende isso. A gente acostuma. É só olhar, eu olho para 2 à quinta e sei quanto é o resultado. Mas se você não souber, não tem problema nenhum. É só você abrir essa potenciação. O que é abrir? É você fazer, executar o que isso aqui está mandando. Isso aqui está falando que eu tenho que multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes. Então eu vejo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Vamos lá, mais uns exemplos aqui. 5 elevado à quarta potência. Não é elevado a 4, tá? O jeito certo de ler é 5 elevado à quarta potência. Alguns professores falam 5 na quarta. Não está errado, mas não é a nomenclatura rigorosa. Então, olha só. 5 elevado à quarta. Não sei de cabeça. Bora abrir. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. O 4 diz para mim quantas vezes eu vou multiplicar o 5 por ele mesmo. Não está dizendo 4 vezes? Então eu faço 1, 2, 3, 4. E executo a multiplicação.
Então aqui eu tenho 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 é 125. E 125 vezes 5, 625. Tá? 12 elevado a 1. Ou seja, o 12 vai ser multiplicado por ele mesmo uma vez. Então 12 elevado a 1 é 12. 12 elevado a 1 igual a 12 igual a 12 é 12. Qualquer número elevado ao expoente 1 quer dizer que esse número de baixo, a base, vai ser multiplicado por ela mesma somente uma vez. Ou seja, ele só vai aparecer uma vez. Então, todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo, é igual à própria base. De maneira genérica, a gente tem isso aqui. A elevado a 1 é igual a A. 1 elevado à sexta potência. Bora abrir. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes, né? 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 1 é 1. Então o resultado é 1. Ou seja, o que tu já percebeu? Que 1 elevado à sexta potência, 1 elevado à quinta, 1 elevado à quarta, 1 elevado a qualquer número é igual a 1, tá? Qualquer número positivo. É negativo também, né? Tá. Então, 0 ao quadrado. Quanto é 0 ao quadrado? 0 ao quadrado é a mesma coisa, 0 vezes 0. Você sabe que o 0 multiplicado por ele mesmo, na verdade 0 multiplicado por qualquer número é 0. Então aqui vai dar 0, tá? 0 elevado a qualquer expoente, o resultado sempre será 0. A operação de potenciação, ela inclui o estudo completo dela, inclui algum estudo de algumas propriedades. Existem algumas, eu não vou ensinar todas para vocês, porque isso daqui é só uma revisão. Eu acho que eu nem vou cobrar diretamente potenciação. O que eu vou fazer é só para desanuviar as ideias e a gente vai, para a gente poder entrar de fato em notação científica. Então eu vou explicar duas propriedades, que é o produto de potência de mesma base, está no material. Produto de potência de mesma base. A elevado a N vezes A elevado a M. Eu tenho um produto, ou seja, uma multiplicação, de duas potências, de duas operações de potenciação, de mesma base, ou seja, a base é a mesma. A. O que muda? O expoente. No caso, o primeiro expoente é N, o segundo expoente é M. Então, como é que a gente resolve isso? Conserva a base, vocês já ouviram isso. Conserva a base e soma os expoentes. Eu vou já mostrar um exemplo. A P2 é isso aqui, divisão ou quociente de potência de mesma base. A elevado a N dividido por A elevado a M. O que eu faço? Conservo a base e subtraio os expoentes. Vou conservar a base, ou seja, eu vou repeti-la e vou subtrair os expoentes na ordem que aparece, tá? Isso é importante. Ou seja, se eu tiver aqui a mesma operação, mas escrita de maneira diferente, A elevado a N sobre A elevado a M. É a mesma coisa. Como é que fica? Conserva a base e subtrai os expoentes na ordem que aparece. N menos M. Vamos fazer uns exercícios aqui, rapidinho, só para reforçar um pouco. Esse aqui é um pouquinho diferente, mas diferente a apresentação, o conceito não muda. Menos 2 elevado à terceira potência. Que isso? Não sabe de cabeça, bora abrir. Olha lá, menos 2 elevado à terceira. Então eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 vezes 2. Vamos lá, espera aí. Fazer devagar. Menos 2 vezes menos 2. Quanto é? É 4 positivo, né? Menos com menos dá mais. Então, esses dois aqui vão dar positivo. Então, vai dar o resultado disso, vai dar mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá quanto? 4 vezes 2, 8. Mais com menos dá menos. Então, o resultado, menos 8.
É só fazer o jogo de sinal, mas o conceito é o mesmo. O cara de cima diz quantas vezes eu vou multiplicar esse cara de baixo, tá? Olha esse daqui. Aqui muda um pouquinho. Aqui o expoente vai ser negativo, tá? A base continua sendo real. O expoente é inteiro. Nesse caso ele é negativo. Porque se ele não for inteiro, ele já parte para a parte de radiciação e eu não quero entrar nisso. O que esse menos diz para mim? Esse menos aqui, ele diz para mim o seguinte, que eu vou ter que inverter a base. Ou seja, esse menos, ele diz que está invertida a operação. Qual é o inverso de 3? O inverso de 3, quem é que está aqui embaixo? 3, você sabe que na matemática, todo número tem um denominador 1. Então, esse 3 não aparece, mas é 3 sobre menos 1. E quanto é o inverso dele? O inverso eu vou inverter. Então, se eu for inverter, vai ficar, em vez de ser 3 sobre 1, vai ficar 1 sobre 3. E cadê o menos? Deixa eu apagar isso aqui. E cadê o menos? O menos eu tirei. Por que eu tirei? Porque eu já inverti a base. O menos, como eu falei, ele só é um sinal de que a base está invertida. Se eu invertir a base, eu posso tirar o sinal negativo. E agora, professor? O resto é igual. Eu tenho que multiplicar a base por ela mesma quantas vezes? Exatamente, 4. Então vamos lá. 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço. Como é que faz multiplicação de fração? Numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais dois exemplos aqui, que exploram mais a propriedade, tá? Olha lá, a gente tem aqui várias potenciações que estão se multiplicando. Então vamos lá, eu posso fazer aqui 2 a terceira, calcular, 2 a quarta, calcular, vezes 2, calcular cada um separadamente, colocar multiplicar todos os resultados, aqui vai aparecer o resultado final. Vai dar certo? Vai. Mas propriedade não serve para dificultar a vida, serve para facilitar. Então, se eu tenho uma propriedade que trata justamente desse tipo de situação, eu vou usar essa propriedade. Olha só. Eu tenho uma multiplicação, na verdade eu tenho 3 multiplicações de potência de mesma base. Posso fazer só essas duas, depois essas duas, mas eu vou fazer tudo junto aqui. O que diz a propriedade de multiplicação de potência de mesma base? Diz que eu tenho que conservar a base e somar os expoentes. Então vamos lá. 3 mais 4 mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 0. Então, mais 0. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2 elevado a 3 mais 4, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 0, 8. Então, 2 à oitava. Vou apagar aqui. Botar o 8 para cá para cima. 2 à oitava. Então eu tenho aqui 2 à oitava. Se eu abrir, eu vou botar o 2 8 vezes. Mas eu já sei que isso aqui dá... Não sei. Dá 2024, 500, 256. Tá? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu posso fazer 7 à oitava, calcular, dividir por 7 à sexta, calcular e multiplicar o número, e dividir o número de cima do numerador, dividir pelo número de baixo do denominador. Mas eu tenho uma propriedade, a P2, que trata justamente disso, da divisão de potências de mesma base. Eu tenho aqui a mesma base, o 7 é a base do numerador e também a base do denominador. O que muda? Muda o expoente. Então eu vou usar essa propriedade para facilitar a minha vida aqui. O que eu vou fazer? Eu vou
conservar a base e subtrair os expoentes. Caso você não tenha entendido por que subtrair, eu vou mostrar aqui rapidinho, olha. 7/8. 8 menos 6, 2. Então vai dar 7 ao quadrado. Por que que dá 2? Porque eu vou ter isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma multiplicação de 8 setes aqui embaixo, de 6 setes aqui, 8 setes aqui em cima e 6 setes aqui embaixo. Multiplicação eu posso eliminar. Então eu vou eliminar. Não tem soma, é só multiplicação em cima, multiplicação embaixo. Então olha só. Esse com esse, 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 esse com esse. O que sobrou aqui? Sobrou esse 7 e esse. 7 vezes 7 sobre 1. 7 vezes 7, 7 ao quadrado. É isso aqui tudo que eu evito quando eu aplico a propriedade, que diz para mim que 7 conserva a base e subtrai os expoentes. 8 menos 6, 2. Então vai ficar 7 ao quadrado. Quanto é 7 ao quadrado? 49. Então eu sei que essa divisão de potências de mesma base vai dar 49, tá? Bom, agora vocês já lembraram mais ou menos aí um pouquinho de potenciação. Eu vou falar um pouquinho, antes de entrar em notação científica, eu vou falar também da multiplicação de potências por potências de base 10. O que é isso? É quando eu multiplico por 10, por 100, por 1000, por 10.000. Por que eu vou falar disso? Porque eu quero que vocês agilizem, que vocês relembrem algumas coisas e agilizem o cálculo quando a gente trabalhar com multiplicação de potências de base 10. Olha só, eu tenho três números aí. Eu tenho 0,12, eu tenho 1,2, eu tenho 12. Todos esses números têm vírgula. E a gente vai aprender que quando a gente trabalha com multiplicação de potências de base 10, a gente basicamente anda com a vírgula, a gente trabalha com a vírgula. É muito importante saber trabalhar com a vírgula para trabalhar com notação científica. Eu vou explicar isso mais a fundo, mas antes eu vou dar uma pincelada aqui nisso, só para relembrar. Olha só, gente. O 0,12, ele tem uma vírgula. Tá bem aqui, tá? Aqui eu tenho a parte inteira do número e aqui eu tenho a parte decimal do número. A parte decimal é tudo que está à direita da vírgula. A gente chama de decimal, mas cada posição dessa, bem aqui eu posso colocar um zero. 0,12 é a mesma coisa que 0,120, não muda nada. Então o que acontece? Cada posição dessa tem um nome, mas genericamente a gente chama a direita da vírgula de números decimais, tá? Esse aqui é o decimal, esse aqui é o centesimal, milesimal e assim por diante, tá? Décimo de milésimo e assim vai. Aqui eu tenho 1,2. A vírgula está aqui. Eu tenho uma parte inteira, a parte inteira é 1. Aqui eu também tenho, é 0, né? Mas não vale nada. Eu tenho a parte inteira 1 e a parte decimal 2. E aqui eu tenho 12. O 12 tem vírgula? Tem. Ela não está explícita, ela não está aparecendo, mas tem. 12 é a mesma coisa que 12,0. É a mesma coisa, eu posso escrever assim, 12,0. A gente escreve normalmente não. A gente só escreve, a gente só usa esse vírgula zero aqui, geralmente quando a gente está representando dinheiro. Que aí eu escrevo 12 reais, ou então eu posso escrever 12,0, ou ainda 12,00 para indicar que é 12 reais e 0 centavos. Mas geralmente a gente não faz uso dessa vírgula, mas você tem que saber que sempre que a vírgula não aparece, onde ela está? Ela está à direita do último número, tá? Olha lá. Potências de base 10. É uma operação de potenciação e a base é o 10. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. 10
elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3 e assim por diante. Quanto é 10 elevado a 0? Tu já sabe que todo número, qualquer número elevado a 0 é 1. Qualquer número. Pode ser 1000, 1 milhão, 236.789. Elevado a 0 vai dar 1. Então, aqui vai dar 1. Isso daqui, a resposta disso aqui, do número elevado a 0, ela vem daquela propriedade lá de divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes, tá? Eu posso explicar para vocês se vocês quiserem, mas por enquanto aceita isso aí. 10 elevado a 1, todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo, né? Afinal de contas você vai repetir uma vez. Desculpa o erro aí, mas repetir uma vez não existe, mas é só uma vez. 10. 10 ao quadrado, quanto é? É 10 vezes 10. Quanto é 10 vezes 10? 100. E 10 elevado ao cubo? É 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, já sabes que aqui é 1000. Mais um. Olha só. Vamos fazer 10 elevado à quarta potência. 10 elevado à quarta potência. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 10, 100 de novo. Então eu posso fazer 100 vezes 100, que vai dar 10.000. O que você está percebendo aqui? Quantos zeros eu tenho aqui? Nenhum. Qual é o expoente aqui? 0. O expoente aqui é 1, eu tenho um 0. O expoente aqui é 2, eu tenho 2 zeros. O expoente aqui é 3, eu tenho 3 zeros. Então você está percebendo que isso é uma constante, isso acontece sempre. Então, o valor do expoente determina para mim o número de zeros que eu vou ter depois do 1. Então, de agora em diante, tu nunca mais vai fazer conta para potência de base 10. Se a base for 10, tu olha para o expoente e coloca o número de zeros, repete 1 e coloca o número de zeros que o expoente está mandando. Se for 1, coloca 1 zero. Se for 2, coloca 2 zeros. Se for 3, coloca 3 zeros, tá? Agora vamos fazer umas multiplicações. Olha só, eu tenho aqui 23 vezes 10 ao quadrado. Tu sabe que 10 ao quadrado é quanto? É 100. Então eu posso escrever 100? Posso, sem problema nenhum. Então eu tenho 23 vezes 100. 23 vezes 100. Onde é que está a vírgula do 23? Está depois do último número. Quando não aparece, está depois do último número, à direita dele. Então 23 vezes 100. O que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer a multiplicação da maneira tradicional? Posso. Eu vou até fazer aqui para você ver quanto é que vai dar essa multiplicação. 23, 100 vezes 23. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1, 2. Soma. 0 mais nada, 0. 0 mais 0, 0. 3 mais 0, 3. Nada mais 2, 2. Então deu 2.300, tá? Quando eu for fazer aqui, vai ter que dar a mesma coisa. Então como é que eu vou chegar nesse 2.300 aqui? Olha só. A vírgula está aqui. Como eu vou multiplicar por 100... O 100 tem 2 zeros, então eu vou andar com a vírgula 2 casas. Como eu estou multiplicando, eu vou andar para a direita, tá? Então eu vou ficar com 23. Eu vou andar com essa vírgula que está aqui, 2 casas. Vão ficar 2 casas vazias. Pode ficar vazio? Não. Então, a vírgula para aqui, tá? Vão ficar 2 casas vazias e eu completo com 0. Então eu vou ficar com isso aqui, olha. Vou apagar aqui. E a vírgula parou aqui. Pode ser 2.300, vírgula? Não. Pode ser 2.300,0? Pode. Precisa colocar vírgula 0? Não. Não precisa, então eu vou apagar. Se quiser deixar, pode deixar. Não tem problema nenhum, mas não precisa, não vou usar à toa.
Então, eu só fiz andar com a vírgula. Olha aqui para o exemplo de baixo. Vai ficar mais fácil para quem não entendeu. Eu tenho 1,3 vezes 10 à quarta. Quanto é 10 à quarta? 10 à quarta eu vou apagar aqui a forma, está escrito na forma de potência de base 10. Eu vou escrever isso aqui, mas sem ser na forma de potência. 10 elevado à quarta, 1000, ou seja, 10 elevado à quarta, perdão, faltou um zero. 10 elevado à quarta é a mesma coisa que 10.000, vou até separar aqui. 10.000, só para facilitar a leitura. Pode botar um ponto assim, tá? Não vai botar vírgula aqui, vírgula é para separar a parte inteira de decimal. Aqui eu estou separando classes numéricas, de classe das centenas, classe dos milhares, por isso que eu estou botando esse pontinho aqui, tá? Então, 10.000. Eu estou fazendo 1,3 vezes 10.000. Como é que eu faço isso? Posso ir para a calculadora? Posso. Posso multiplicar aqui? Posso. Mas aqui eu vou fazer a moda antiga. 1,3. Aí eu vou andar com essa vírgula, olha só. Quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou preencher as casas vazias com 0. Eu tenho 4 zeros, mas aqui eu fiquei com 3 casas vazias. Por quê? Porque a vírgula estava aqui. Eu multipliquei por 1,3, não multipliquei por 13. Então, ficar com 3 casas vazias, coloco 0. A vírgula, quanto deu? 13.000. A vírgula parou onde? Parou aqui. Precisa da vírgula? Não. Então pronto. 13.000. Pode botar 13.000,0? Pode, mas não precisa. Olha só esse exemplo aqui. 123,45 dividido por 10 elevado a 1. Quando a gente divide por uma potência de base 10, é parecido com a multiplicação. A regra, né? O macete, na verdade. A verdade é que isso aqui é um macete. Tem uma explicação lógica, mas no fundo é um macete, esse negócio de andar com a vírgula. Então, olha só. O que muda? Quando a gente divide, quando a gente multiplica, o número aumenta, né? Se eu tenho 2 e multiplico por 3, vai ficar 6. O 2 virou 6. Quando eu divido, o número diminui. Se eu tenho 10 dividido por 2, vai virar 5. Aqui é a mesma coisa. Se eu andar com a vírgula para cá, o número vai aumentar. O 123,45 vai virar 1234,5. Só que eu estou dividindo, então o número vai ter que diminuir. Se o número vai ter que diminuir, é óbvio que a vírgula vai andar, em vez de andar para a direita, ela vai andar para a esquerda. Então olha só, eu tenho aqui 123,45. E aí eu vou andar uma casa para a esquerda, a vírgula parou aqui, ó. Quanto é que vai dar? 12,345. Isso a gente usa muito, por exemplo, somente para dividir por 10, multiplicar por 10 é algo muito rotineiro, é muito comum no nosso dia a dia. Quer ver? Vou jogar um contexto aqui em cima. Eu fui num restaurante, aí a conta deu R$ 123,45. Aí eu quero saber quanto é os 10%. 10% é 1/10. 1/10 é a mesma coisa que eu dividir por 10. Aqui eu tenho uma potência de base 10, 10 elevado a 1. Tu sabe que todo número elevado a expoente 1 é ele mesmo. Eu posso até apagar isso aqui, ó. 123,45 vezes 10 elevado a 1. Ou dividido por 10 elevado a 1. Como é dividido, eu vou calcular 1/10 disso aqui. Se isso aqui fosse R$ 123,45, quando eu divido por 10, eu estou encontrando 1/10 da conta. Ou seja, eu estou encontrando os 10%. Quanto é que vai dar? Tu já sabe que está dividindo, a vírgula anda para a esquerda. Por quê? Porque para a esquerda o número diminui. Estou dividindo, o número vai diminuir. Uma casa para a esquerda. Então eu vou ficar com 12,345.
Então, se eu tenho uma conta e essa conta foi R$ 123, quanto aos 10%? R$ 12,34. 34 centavos e meio, né? Só que a gente não usa muito a terceira casa quando a gente trabalha com dinheiro. Seria a forma correta de ler isso aqui, seria R$ 12,34 e 5 milésimos. A gente só trabalha com dinheiro com a casa milesimal no posto de gasolina. É o único lugar aqui que eu me recordo em que a gente usa dinheiro com três casas, com uma terceira casa depois da vírgula, com a terceira casa decimal. Tirando isso, ninguém vai pagar R$ 12,34 e 5 milésimos de 10%. Ou vai pagar R$ 12,34 ou vai pagar R$ 12,35. Vamos lá, outro exemplo aqui. Deixa eu ver. Olha aí, 0,28 dividido por 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, eu vou trocar, eu vou tirar aqui essa representação na forma de potência de base 10 e vou colocar o número. 10 ao quadrado, repito aqui o 0, 2 zeros. Então vai ficar 0,28 dividido por 100. Tu sabe que quando divide, o número diminui. Se o número diminui, a vírgula anda para a esquerda. Então, eu vou andar quantas casas para a esquerda? 2. Por que 2? Porque eu tenho 2 zeros. Aqui eu só andei uma, porque eu só tinha um zero. Como eu tenho 2 zeros, eu vou andar 2. Então, o resultado vai ser, olha só, 0, 1, 2, 3, botar assim, ó. Olha só, a vírgula, ela tá aqui, antes do 2, ela tá bem aqui. Se eu vou dividir por 100, eu vou andar duas casas para a esquerda. Então, 1, 2, a vírgula para aqui. Qual é o resultado, então? Eu posso colocar vírgula 0028? Claro que não, eu tenho que botar a vírgula aqui. O zero aqui, então vai ficar 0,0028.